Então, certo, meus amados. Iremos agora, já finalizamos a correção, né? Então, iremos agora dar continuidade para o planejamento da aula de hoje. Estão vendo a apostila aqui? Sim. Ah, não, tem mais 2 atividades, né? Vamos corrigir essas Agora eu tô 2 vendo aqui. você. C. Considerando a manchete e o lead da Agora eu tô notícia... vendo você, professora. A apostila saiu. A apostila saiu? Ah, tá. Então, vou compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar aqui. Me avisem, tá? Uhum. Estão vendo a apostila agora? Sim, agora Sim? voltou. Tá ótimo, obrigada. Então, considerando a manchete sobre o lead da notícia Brasil cair na real, é possível deduzir a opinião do jornalista sobre a seleção brasileira de 2018 e também sobre o brasileiro? Sim ou não? E qual é a opinião? Que o Brasil não tava, tipo, totalmente preparado com aquilo? Sim, tá, mas primeiro é possível. Observando já a manchete e o lead da notícia, o Brasil cair na real. Então é possível deduzir que o jornalista ele coloca opinião ou não? Pessoal, Tô vendo, eu acho que sim. que sim, né? Ele coloca, lógico, o Brasil cai na real. Ele coloca a opinião dele. E agora a opinião do jornalista. Tá, o Brasil cai na real. É possível deduzir a opinião do jornalista sobre a seleção brasileira de 2018 e também sobre o brasileiro? Qual é essa opinião? Então a resposta seria sim. E qual é a opinião dele? O que vocês responderam aí, gente? Eu não tô conseguindo achar uma resposta. Mas você já não tinha feito, era tarefa? Ah, mas tá errado a minha, tá nada a ver. É que, olha aqui, ó, a minha. É que eu botei, tipo, a frase tá meio que parecida com a B, ó. Eu botei que, tipo, pois a população estava criando muita expectativa sobre a seleção brasileira. Então é isso. E aí não era tudo isso, né? Pode, só completa ali com um termo que ele coloca, né? Que não era tudo isso. Ali coloca bem a opinião do jornalista. E aí também pede sobre o brasileiro, tá? Que daí, no caso, tem a ver com a questão anterior também. Então, o brasileiro ele estava ali alienado durante a Copa e ao perder, aí o que aconteceu? Fez com que ele... É, desacreditasse? Tudo Não bem, sei. desacreditasse, mas aí fez com que ele caísse na real, né? Que ele voltasse ali pro mundo dele, tá? Então seriam essas duas opiniões ali que o jornalista emite. O Brasil, a seleção brasileira ela perdeu para a Bélgica porque não era tudo isso. E o brasileiro estava alienado durante a Copa e ao perder, ele voltou a encarar a realidade. Ele caiu na real. É necessário escrever essa no chat também, gente, ou não? Não. Não, né? Então tá, vamos para a letra D. Observe que os verbos do lead estão no tempo presente. Perde, descobre e volta. Que efeito de sentido esse tempo verbal traz a notícia? Que foi algo recente? Recente, na verdade, até não é tão recente, mas faz com que a notícia ela fique que ela, que ela seja o quê? Chamativa? Não chamativa, que ela seja gente, o próprio verbo já diz presente. O que é o presente? Atual? Atual, aham. Esses verbos, eles trazem o sentido de atualidade. Podemos seguir ou não? Uhum. Agora, página seguinte, né? Então, agora nessa página 28,
Agora aqui na página 28 é o planejamento da aula de hoje, tá? Eu vou explicar essa atividade 9 e na sequência eu vou explicar a atividade 10. Essa atividade 10 provavelmente ela vai ficar de tarefa para vocês, para nós corrigirmos na próxima aula de redação, tá? Na sexta-feira que vem. Então agora eu quero vocês acompanhando aqui comigo o exercício 9. Observando as fotos da primeira página da edição 7 de julho de 2018 de O Estado de São Paulo, o que se pode concluir sobre elas avaliando-se o lugar que ocupam na página? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade 9, né, que se refere a essa capa aqui, né, essa imagem do jornal O Estado de São Paulo. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem a 9, e aí na sequência nós corrigiremos a 9 e eu explicarei a 10 que ficará de tarefa, tudo bem? Então tá, podem fazer a 9. Então vamos corrigir aqui o exercício 9, observando as fotos da primeira página da edição 7 de julho de 2018 de O Estado de São Paulo, o que se pode concluir sobre elas avaliando-se o lugar que ocupam na página? O que tu fez, Milena? Milena tá aí? A professora, eu acabei caindo e não escutei muito bem direito sobre a explicação, mas eu coloquei que seria como é que eu posso falar? É a reportagem que chamaria mais atenção em todo o jornal. No caso, seria sobre a foto, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a foto. Gente, eu tô vendo vários alunos que estão com um sinal bem ruim. Um sinal perdido até. Mas acho que quando tá o sinal perdido é porque o aluno saiu, né? Não é porque a internet tá ruim. Aqui em casa tá sem luz, e daí eu tô usando meu computador, só que eu tô roteando a internet do meu celular, meu 4G. Entendi. Então, tipo, tá bem travadão mesmo. Tá ruim, né? Eu imagino. Porque aqui tá sem luz. Onde é que tu mora? Pagani. Tá bem complicado Tá mesmo. desde ontem sem luz. Não, tipo, foi ontem, sabe? Não foi no Vendaval. Certo, gente. Então ali a 9 ali, só para concluir a correção, né? Então a foto principal, né, com o Neymar ali em primeiro plano. Então mostra ele cobrindo o rosto com a camisa. Vocês acham que ele cobriu a camisa de maneira espontânea ou de repente dá a impressão que ele queria se esconder por conta da derrota? O que vocês acham? Ele deve estar chorando. Chorando? Pode ser também. Aí vai dar a interpretação de vocês. E aí tem nos fundos ali tem os jogadores da Bélgica, né? Com seu uniforme vermelho. E aí o vermelho, ele acaba sendo símbolo do quê? O vermelho, ele acaba sendo símbolo de quê pro Brasil? Derrota? Derrota. Então é isso, gente. Fechou então a 9? Aí a 10. A 10 é o seguinte. Em grupos, não vai dar pra fazer em grupo, né? Vai ter que ser individual. Releia a primeira página do jornal O Estado de São Paulo, de 7 de julho de 2018, e proponham uma outra apresentação dos elementos. Utilizem, para tanto, uma cópia da página, ampliando ou reduzindo as fotos de acordo com o destaque que desejam dar aos elementos. Utilizem o espaço a seguir para planejar seu trabalho. Então, nesse caso aqui, era para vocês fazerem uma outra apresentação em relação a esse jornal, né, o Estado de São Paulo, 7 de julho. Nesse caso aqui, vocês poderiam fazer o desenho, tá? Precisa imprimir, né, e dimensionar ali, ampliar ou reduzir, né? Então, vocês podem fazer o desenho, tá? Essa atividade aqui, ela vai ficar de tarefa. A página 28, o exercício 10. Tudo bem? Ok.
página 8, exercício 10. Eu gostaria que vocês acompanhassem lá na página 29. Agora, todos na página 29. Iremos iniciar a proposta 6. Todos estão prestando atenção? Abram aí a apostila física de vocês também, tá? Página? Página 29. Aqui. Página 29. A primeira página, um mapa da zona óptica. A trajetória de leitura tem como zona óptica primária a entrada do olhar pelo alto à esquerda. Pereira Júnior, 2006, página 104, essa citação. Observe a reprodução da primeira página do jornal Folha de São Paulo, de 25 de julho de 2018, mostrando a um grupo de colegas por onde seus olhos de leitor passaram espontaneamente. Quem gostaria de ler aqui o Você Sabia para Prof? Eu. Por favor. O mapa da zona óptica é uma convenção que tem origem na influência da pintura renascentista. As pinturas desse período teriam uma espécie de entrada pelo alto, pelo canto esquerdo da obra. Após essa entrada, os artistas criaria artifícios para conduzir o olhar do observador a diversos pontos do quadro, uma espécie de roteiro para que não se perdesse ao olhar as obras imensas que cobriam paredes inteiras. Vai continuar ali no negócio verde? Pode ser. Nessa obra de Dürer, as mãos estão no centro da composição. As mãos dos demais personagens também orientam a observação da cena. Note que, ao observar a cena, seu olhar traça uma diagonal esquerda-direita, fazendo uma varredura e detendo-se nas pistas deixadas pelos artistas. Certo. Então aqui tem mais uma página, né? A primeira página do jornal Folha de São Paulo. Agora, nessa página, qual é a imagem de maior destaque? Aquele helicóptero ali. Então aqui, ó... depois eu vou falar isso aqui, peraí. Então aqui, ó, atividade 1. Usando um lápis ou caneta colorida, trace o percurso feito espontaneamente pelos seus olhos para definir as zonas ópticas da imagem capa de jornal Folha de São Paulo, de 25 de julho de 2018. Essa não vai dar pra gente fazer em sala de aula, né, gente? Porque não tem como, mas tentem fazer aí depois, tá? Usando um lápis ou uma caneta colorida, traçando o percurso espontâneo do olhar de vocês, né? Para definir as zonas óticas em relação à imagem da capa do jornal. Aí a 2 diz o seguinte: agora imagine a primeira página do jornal Folha de São Paulo dividida em quadrantes da diagramação. Esses quadrantes teriam valores diferentes de acordo com o colaro. Aí depois pede para observar a imagem aqui do lado para fazer as deduções sobre algumas características dos quadrantes, né? E aí, essa letra A aqui é possível nós fazermos juntos, tá? Então aqui, observe a imagem ao lado para fazer as deduções sobre... Tá. Considerando o diagrama, a imagem, qual é a metade mais importante da página do jornal? No caso, seria a metade superior ou a metade inferior, né? Nós poderíamos deduzir assim, ó. A metade superior? A metade superior, que seria, no caso, a parte de cima, óbvio, né? Ou a metade inferior?
A mais importante seria qual? Metade superior. A metade Metade superior. superior. Uhum. Porque, tipo, a pessoa, ela começa a ver de cima pra baixo. Então, a primeira imagem vai ser de cima que ela vai ver. Isso, exatamente. Aí a B. Observando a reprodução da Folha de São Paulo de 25 de julho de 2018, que partes são mais visíveis e o que elas representam? As mais visíveis, elas estão na metade superior ou na metade inferior? Vocês já tinham falado, né? Qual que é? A superior. A superior. Tá maior? Aham. E o que elas mostram? Um helicóptero jogando fogo pra apagar uma floresta. Uma foto de incêndio ali, né? Ou pode relatar ali o jeito que você falou, que praticamente ela toma quase toda a parte central da página, não é isso? Sim. E o que mais que tem? Deixa eu voltar ali para nós vermos. Na parte superior, né? A bodega da... Dessa foto aqui, vocês não conseguem visualizar aí na apostila de vocês em relação a que notícia que é? Vocês conseguem ver ou não? Aqui, ó, tá aqui do ladinho. Qual? Estudante brasileira é morta a tiros, né? Ah, sim, na Nicarágua. Isso. Aí, no caso aqui, essa também seria uma que tem destaque, né? Da parte superior. Porque depois dessa imagem aqui, a outra imagem que teria seria essa daqui, certo? Então, vocês poderiam colocar ali, né? A foto do incêndio. A foto, uma notícia ali com a foto sobre um assassinato, né? De uma estudante. Depois teria uma notícia sobre o quê? Sobre o que é essa notícia, gente? Sobre a Dilma? Ou Sobre o quê? políticos? Oi? Ai, não tô ouvindo direito. Pode repetir? Sobre ali, ó. Somado as campanhas presidenciais, mostrando 60% da Dilma em 2014. E aí depois, então, sobre os gastos nas campanhas presidenciais ali. E depois tem mais uma ainda. Qual seria? Não, na verdade, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não, né? Seria da estudante. Aí tem algumas outras menores aqui, mas as que mais tem destaque, no caso, seria essa daqui do incêndio, que é a maior, né? Depois o assassinato aqui da estudante. E depois aqui os valores das campanhas presidenciais ali. Então, essa seria a resposta da número 3. Tudo bem? Da número 3, não. Essa seria a resposta da número... Deixa eu voltar aqui. Essa seria a resposta da B da 2, correto? Fizeram aí ainda ou não? Sim. Já escreveram tudo que era para escrever? Falando do incêndio, do assassinato da jovem e dos gastos da campanha? Sim. Tem que colocar tudo, tá? Depois a questão número 3. Posso ir para 3 já ou não? Por mim, pode. Queridos, a 3. A primeira página... Pode ler esse quadradinho rosinha aqui para prof? Pode, Jesus. O quê? O centro da primeira página, lê ali para prof? O centro da primeira página costuma concentrar a atenção do leitor. Como se trata de uma região muito importante, os jornais raramente ocupam esse espaço com uma matéria específica, porque isso faria o olhar do leitor convergir para o único ponto da página, com prejuízo das demais notícias. Então, olha só. A primeira página da Folha de São Paulo de 25 de julho de 2018 confirma a afirmação anterior sobre a região da página, que mais costuma chamar a atenção do leitor. Justifique sua resposta comparando-a à de um colega.
Então, nesse caso aqui, se é a primeira página da Folha de São Paulo, de 25 de julho de 2018, confirma a afirmação anterior sobre que a região da página que mais ocupa, que mais costuma chamar a atenção do leitor, sim ou não e por quê? Na verdade, Deixa eu ver. a primeira, ó, Pode falar. lembra. O que vocês fizeram? Tô vendo uma frase aqui, uma resposta. A 3, né? Façam a resposta e a gente já vai corrigir na sequência, tá? Esperando vocês fazerem. Então agora eu vou esperar vocês formularem a resposta da 3 ali para vocês lerem para mim, tá? Então agora eu tenho 23 alunos. Betina tá aí, Betina? Betina? Formula a tua resposta, tá, Arthur? A gente já vai corrigir. Pode repetir, Arthur, por favor? Não, pois ocupa uma grande parte do jornal, dando ênfase àquela notícia. Muito bem, mais alguém? Não, Milena, fizesse a tua, Milena. Eu coloquei que não também, pois como tem vários temas, um sempre é mais destacado na página principal. Ótimo. Aí a 4. Imagine uma linha vertical dividindo simetricamente a primeira página em duas partes. Qual é a função dessa linha imaginária? Pra mostrar, tipo, as divisões? Não sei. Vamos voltar ali para ver e vamos imaginar essa linha. Ó, imagina uma linha vertical aqui. Para que se serviria? Na verdade, seria para uma questão de organização, né? Para equilibrar os elementos da página, para deixar tudo organizado, né? Isso aqui é mais pro projetista gráfico, né? Para quem está projetando a notícia, né? Ó, no caso a divisão, né? A divisão aqui, por exemplo, aqui ficaria bem no meinho, ó. Estão vendo? Sim. Então serve mais para uma questão de organização, tá? Para equilibrar ali os elementos da página, vocês podem colocar isso. Botar o quê? Vocês podem colocar ali, essa linha vertical, ela serve para equilibrar os elementos da página, para organizar os elementos da página. Aí hoje nós iremos finalizar com a página 30. E essa página 28, exercício 10, ficou de tarefa, tudo bem? Sim ou não? Tudo certo? Então, finalizamos aqui, então, a nossa aula, né? Aqui na página 30, tudo feito e corrigido, né? Exceto a página 28, que ficou a atividade 10. Vou escrever ali no chat para que vocês
se organizem aí também, certo?